Olá, amigos da Corporação São Sebastião e da Banda Ramalho também, quem estiver nos acompanhando. Hoje eu vou fazer a correção dos exercícios que eu passei sobre o tempo na música. Tem algumas questões a mais também do que a gente já viu. Esse exercício eu adaptei ele de algum site, tirei algumas questões de algum site e eu acrescentei algumas coisas que tem a ver com o que a gente estudou até agora. Mas eu fiz ele já tem uns 2 anos mais ou menos. A primeira questão pede para que a gente divida os compassos, né, ilustrados aqui na imagem, usando a barra de divisão de compasso, como nesse primeiro exemplo. No primeiro exemplo, a gente tem um compasso 2 por 2. A gente já estudou isso também. É um compasso simples, cuja unidade de tempo é a mínima, por causa do 2, que a gente tem dois tempos. Né? O numerador, né, define quantos tempos vai ter no compasso. Então a gente sabe que a mínima vai ocupar cada uma um tempo. E como a sembreve vale o dobro, ela vai ocupar esse compasso inteiro. Como a semínima vale metade da mínima, a gente vai precisar de duas para ocupar cada tempo. A gente tem dois tempos, então a gente usa 4 semínimas. E no caso aqui, a gente vai precisar, se a gente somar essas duas colcheias, a gente vai ter metade de um tempo, essa pausa de semínima mais metade de um tempo, a, e essa conjunção aqui de uma semínima pontuada mais uma pausa de colcheia vai ocupar o próximo tempo. A gente tem aqui, dentro desse tempo, né, a gente tem meio mais um quarto, que dá um inteiro nesse compasso. A matemática pega pesado aqui quando a gente vai fazer essa divisão de compassos diferentes, né, compassos que a gente não está habituado a fazer. E o último compasso, então, a gente vai ter aqui uma uma mínima pontuada e duas colcheias. A mínima pontuada aqui ocupando o primeiro tempo e meio e as duas colcheias ocupando os últimos meios tempo. Um jeito simples de pensar o compasso 2 por 2 é pensar nele como um quaternário. Por quê? A gente vai achar nos compassos, na música, o C representando o quaternário, e o C, quando ele estiver cortado, ele indica o compasso 2 por 2. Simplesmente ele é um C cortado porque ele vai ter os valores divididos no meio. Então, a gente poderia levar esse compasso aqui a 4 por 4, não ficaria tão confuso o entendimento. Mas para quem vai reger, ou na hora de tocar, o ritmo fica um pouco rápido. Se a gente levasse 4/4, seria Dó, 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 Dó. Se a gente levar os 2 por 2 que pede, o andamento vai ficar muito mais rápido, né? O ritmo vai ficar maior. E a nota forte, o tempo forte também muda. Então ficaria Dó, 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 e assim por diante, por ser um compasso binário. O próximo compasso é um compasso binário, simples, tradicional, então acho que esse não tem muita dúvida. A gente pega aqui a mínima, a gente tem como unidade de tempo a semínima, então cada semínima vale um tempo. Então a gente vai colocar aqui uma barra de compasso, depois da mínima, que nesse compasso vale 2. Outra barra de compasso aqui, depois das duas semínimas, a gente já tem aqui a semínima pontuada mais a pausa de colcheia. A gente põe mais uma barrinha aqui. A gente tem aqui uma pausa de dois tempos, que é a pausa de mínima, porque ela está aqui coladinha com a terceira linha. Então a gente põe outra barra de compasso aqui. Temos pausa de semínima, 1, duas colcheias mais 1, fechamos 2, outra barra de compasso aqui. Temos a soma das quatro semicolcheias aqui, que ocupam um tempo, mais colcheia
E a gente complementa aqui com a pausa de colcheia e a colcheia, fechamos mais um aqui. Aqui nós temos mais uma barra de compasso, meio mais meio, um inteiro, 1/4 mais 3/4, a gente tem mais um tempo inteiro. Então a gente coloca mais, a gente termina com a barrinha aqui. O terceiro exercício, não, tá, o número 3, né? Tá um pouquinho fora do lugar aqui, né? Esse é o 3. É um compasso ternário simples também, então a gente vai pôr a barra de compasso. Aqui a gente tem uma mínima mais o ponto, então já vale 3. Então a gente tem uma barra aqui, um tempo, 2 tempos, 3 tempos, outra barra aqui. Aqui a gente tem uma pausa de 2 tempos, mais um, completamos 3, né? Temos 3 tempos. Então a gente põe mais uma barra aqui. Aqui a gente tem uma mínima 2, duas semicolcheias mais a pausa de colcheia. A gente tem as duas, somam meio, mais meio, inteiro. Então a gente fecha mais uma barrinha de compasso aqui. Temos a semínima pontuada. Ó, a pausa de semínima pontuada, mais uma colcheia, fechamos mais uma colcheia. Eu tive confusão aqui já. Eu ouvi quem estava gritando na rua e me desconcentrei. Isso que dá da aula em casa. A gente vai ter uma soma aqui bem bizarra. Vou voltar aqui. 3, 3, 3, 3, 3, e aqui deu 4. O que deve ter acontecido nessa imagem? Deve ter faltado um pontinho aqui nessa pausa. Então vocês devem ter tido dificuldade de dividir isso aí. Não sei se vocês prepararam ou se eu estou ficando doido. Se eu ficar ficando doido, vocês me ajudam aí. Me corrigem depois. Mas 3 tempos, 3 tempos. Aqui então a gente falta um ponto para a gente completar, para fechar o compasso aqui. Então aqui seria uma pausa de 2 tempos com um ponto, ficaria os 3 tempos. Aqui 3 tempos. Aqui temos um tempo e meio, não sei, 3. Não, tá certo. Olha como confunde a gente. Eu estou fazendo as contas erradas. 3 tempos, 3. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 1 e meio, mais meio. 2, mais meio, mais meio, 1. Então a gente tem aqui uma barra aqui, outra barra aqui e fechamos. Depois eu vou mandar essas imagenzinhas com a resposta escrita num documento. Isso que eu estou explicando como deve ser. A próxima é um quarto ternário simples, então a gente vai pôr uma barra aqui, 1, 2, 3, 4, outra barra aqui, outra aqui e só, acabou. E agora a gente tem a 6/8, uma que dá muita confusão. A gente sabe aqui que a nossa unidade de tempo é a colcheia. A nossa figura, né? A gente vai precisar num compasso, vão ter 6 tempos e de 8 colcheias, né? Então a gente vai ter 6 colcheias, o 8 representa a colcheia, num compasso, para preencher um compasso. Essa soma daria então o total, que seria a figura que preenche esse compasso aqui, seria a mínima pontuada. Então aqui a gente já tem uma barra de compasso. Essa a gente sabe então que a unidade de tempo, simplificando o compasso para 2/4, seria a semínima pontuada. Preenche um tempo, outro tempo, então a gente põe outra barra aqui. A gente tem aqui 3 colcheias, mais um tempo, 2 colcheias, mais uma pausa de colcheia, mais um tempo. Então temos outra barra de compasso aqui. Uma pausa de um tempo, mais meio tempo, fechamos o primeiro tempo. Uma semínima pontuada, fechamos vocês estão ficando doido. Uma pausa de um tempo, mais meio, primeiro tempo. Isso, tá certo. Primeiro tempo e outra
e uma semínima pontuada o segundo tempo. Então, outra barrinha de compasso aqui. E agora a gente tem 1, 2, 3 colcheias, mais uma semínima somada com o meio da colcheia aqui, a gente tem outro compasso. Então, barra de compasso aqui, 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 boiei, aqui e só. Então, a gente já respondeu a próxima questão. Qual que é a função do denominador no compasso? A função do denominador do compasso, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil, ajudava a gente, né? Acho que vou escrever não, senão a gente vai gastar muito tempo, o vídeo já está longo, 10 minutos. Qual que é a função do denominador no compasso? A função, vocês olhem o Maria de Priori para ajudar também, viu? A função do denominador no compasso, então, é definir qual que é a figura que vai preencher um tempo no compasso, qual que é a unidade de tempo do compasso. O denominador é o número de baixo ali. E a do numerador é a de dividir, de dizer quantos tempos existe dentro desse compasso. A gente... Vou escrever aqui, senão não vai ter tempo. Então, prosseguindo, eu fui lá pegar a imagem certinha, como está no Maria de Priori, para a gente não ter dúvida. Então, Maria de Priori define o numerador, é o que determina o número de tempos do compasso. Os algarismos que servem para o numerador dos compassos simples são 2 para binário, 3 para ternário e 4 para quaternário. Esse para os compassos simples, né? O numerador também vai servir para os compassos compostos, e a gente sabe que os mais usados então vão ser os 6, como numerador 6, 9 e 12, que são os compassos compostos binários, ternário e quaternário também. E o denominador indica a figura que representa a unidade de tempo. Então tá, acho que isso não tem muita dúvida não. Se tiverem dúvida, depois a gente tira elas pelo privado, ou vocês me mandam, que a gente tenta esclarecer. A questão 3. Qual a função da clave? A função para determinar o nome da nota e sua altura na escala coloca-se no princípio da pauta um sinal chamado clave. Então, a gente já sabe que a pauta serve para nominar as notas. Então, tem uma coisa que muita gente confunde na hora de dar a resposta. Na verdade, a gente não considera só 3 claves. A gente tem 3 tipos de clave. Clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó. Mas a gente tem 7 claves, porque a gente tem uma clave de Sol escrita na segunda linha, a clave de Fá escrita na terceira e na quarta linha, a clave de Dó escrita na primeira, na segunda, na terceira e na quarta linha. Então, no total, são 7 as claves. Isso é até uma pegadinha que pode cair na prova. Pode se perguntar quais são os tipos de clave, vocês sabem que são a clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó, são 3. Mas quantas claves existem atualmente, são usadas, são 7. As mais usadas, se perguntar quais são as mais usadas, aí vocês falam que é a clave de Sol na segunda linha e a clave de Fá na quarta linha. A próxima questão também é tranquila, a gente tem que lembrar da figura, daquele nome, daquela divisão proporcional de valores. Então a gente sabe que o 1 representa a semibreve, que o 2 representa a mínima, que a gente precisa de 2 mínimas para uma semibreve, que o 4 representa a semínima, que o 8 representa colcheia, que o 16 representa semicolcheia, semicolchoa, como dizem algumas pessoas, o 32 fusa, 64 semifusa e 128 a tremifusa ou quartifusa. Então é só retomar aquela divisão proporcional de valores, né?
que a gente sabe que o número 1 representa a figura que seria o inteiro, a pizza, né? O semibreve redondona, gordinha. Ela é completa, seria a figura mais completa que a gente usa atualmente. A gente precisa de 2 mínimas, então, para ter uma semibreve, 4 semínimas para ter uma semibreve, 8 colcheias para ter o mesmo valor de uma semibreve, 16 semicolcheias e assim por diante. E agora tem uma questão aqui de múltipla escolha, número 5. Os tempos são agrupados em porções iguais, de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 4 em 4, constituindo unidade métrica, às quais se dá o nome de... Acho que vocês não tiveram dúvida, né? Compasso. Então, a gente vai para a questão 6. A fração 9 por 8 corresponde a um compasso ternário composto. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique. É verdadeira. Uma das formas de vocês confirmarem se o compasso é mesmo... quase que eu falei palavrão. É mesmo um compasso composto, é só vocês atentarem para aquela regra da divisão. A gente divide 9 por 8, né? A gente divide o 9. Divide o 9 por 3 e o 8 por 2. E a gente vai ter como resultado 9 dividido por 3, 2. 8 dividido por 2, 4. Então a gente tem um compasso simples, que é o 2 por 4. Então uma justificativa mais plausível seria essa. Se vocês tiverem tido outras justificativas aí, depois vocês me passam, que tem outras formas também de justificar isso. Então, seguindo essa lógica das divisões de compasso, faz a segunda pergunta. Quantas colcheias cabem um compasso 12 por 8? A gente sabe então que o 8 aqui aqui e aqui representam que a unidade de tempo é a colcheia mesmo, e que os numeradores eles estão representando a quantidade de tempos. Então, se uma colcheia ocupa um tempo, e aqui se fala que você vai ter 12 tempos nesse compasso, então a resposta já está dada, né? 12 por 8, aqui a resposta vai ser 12, 9 por 8, 9, e 6 por 8, 6. Deixa eu parar minha coisa não. Sim, continuando rapidinho, porque eu não quero deixar vídeos muito longos. Então, os compassos simples 2 por 4, 3 por 4 e 4 por 4 são chamados respectivamente de compasso binário, ternário e quaternário. Acho que isso aqui ninguém tem dúvida também não, né? O compasso quaternário ele também pode ser representado por qual letra? Eu expliquei lá em cima, a letra C. Porque a justificativa, acho que eu já repeti várias vezes nas aulas iniciais lá, mas às vezes alguém acabou perdendo ou viajando. O C, ele, como a gente sabe da história da música lá, a teoria musical ela evoluiu muito na Itália, em Roma, né, com a Igreja Católica, com a expansão da Igreja Católica, que teorizou a música, né, que transformou ela iniciou esse processo de transformação da teoria musical ocidental que a gente conhece hoje. Então lá a gente escreve quaternário com a letra C. Então por isso, quaternário, não sei se está certinho a forma como eu escrevi aqui, mas vocês só precisam saber que o quaternário italiano se escreve com C, se inicia com C. Então essa é a justificativa. Então a gente tem que transformar agora a questão número 10. Pede para a gente transformar os compassos compostos 2 por 4, 3 por 4 e 4 por 4 em compassos simples. Vocês notaram que tem um erro nessa questão? Como assim compasso composto 2 por 4, 3 por 4 e 4 por 4? Esses compassos são simples. Então há uma inversão da questão aqui. Onde vocês leem composto,
deveria estar escrito simples. E onde vocês veem simples, deveria estar escrito composto. Então, sabendo disso agora, eu deixei o erro de propósito mesmo, não quis corrigir, para saber se vocês estavam atentos nessa questão. Para a gente transformar o compasso simples em composto, a gente vai fazer o processo inverso da transformação de compasso composto em simples. A gente pega um compasso, então, aí, 2x4, que é um exemplo bem simples. Um dos exemplos, 2x4 está chato. 2x4, e a gente multiplica, inverso de divisão e multiplicação, por 3 e multiplica por 2. Então, o compasso composto relativo desse simples, do 2x4, é 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 4 vezes 2, 8. Então, o compasso 6 por 8 é o relativo composto do compasso 2 por 4. Aí vocês fazem a mesma conta, por 3 por 4, 4 por 4, e você vai ter 9 por 8 e 12 por 8. A próxima questão. Quais os elementos que constituem a música segundo a Maria de Prioli? Eu já tinha dito que o do Bormio diz alguma coisa a mais, diferente, né? Mas geralmente se pergunta nas questões o que a Maria Prioli coloca. Então ela coloca, são 3 os elementos fundamentais que compõem a música: melodia, ritmo e harmonia. Eu já falei bastante, se vocês tiverem dúvida, voltem lá e consultem a apostila da Maria de Prioli. Quem não tiver, me pede de novo que eu mando. A questão, eu mando ou empresto. A questão 12, eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem interesse, que transformem ela numa redação. Se vocês quiserem me enviar, eu tento dar um feedback, um retorno de como está a escrita de vocês para uma prova de ESA, ou se vocês quiserem fazer outro concurso. Essa é uma parte muito importante das provas ou dos cursos, por exemplo, da universidade, relacionados às artes, à educação, porque no caso, por exemplo, da UFCJ, vocês saem como professores. Então, escrever bem é uma coisa bem importante. E a gente sabe que também saber argumentar é muito importante no dia de hoje, para vocês saberem interpretar as notícias, as coisas que vocês leem, que vocês veem todos os dias, e saber duvidar daquilo, questionar. Então, é sempre bom se vocês puderem escrever, ter esse trabalho de escrever e colocar prós e contras de um tema. Isso ajuda muito na vida de vocês, e se vocês quiserem ajuda, é só vocês escreverem e me enviarem. Qualquer dúvida também podem me enviar, eu vou depois mandar respondido esse exercício, e obrigado por acompanharem aí. Tchau, tchau.